Professor Leandro Quadros, o Facebook está bombando aqui, nós começamos a falar sobre esse assunto, já está emendando com outro. A questão agora, professor, a Ellen Monteiro insistiu numa pergunta aqui sobre o amálgama. Sabe o que é amálgama, professor? É uma junção aí dos seres humanos com besta fera, é uma mistura. E me parece que isso aconteceu meio que no tempo antes do dilúvio, professor. Olha só o que ela perguntou aqui. Gostaria que vocês explicassem o amálgama que Ellen White, a escritora cristã adventista, cita. Mas se há um pecado, ela cita assim, mas se há um pecado acima de todo outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de amálgama de homens e besta, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Deus propôs a destruir aquela raça poderosa e longeva que corrompera os seus caminhos perante ele. Sua segunda referência do amálgama veio no capítulo seguinte e tratava da amalgamação entre homem e besta que ocorrera após o dilúvio. Cada espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. A espécie confusa que Deus não criara, resultante da amalgamação, foram destruídos pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido amálgama de homem e besta, como pode ser visto nas quase infindáveis variedades de espécies animais e em certas raças de homens. Spiritual Gift, volume 3, página 64, escrito em 1864. Professor Leandro Quadros, que história é essa de amálgama? Até mesmo antes do dilúvio e depois do dilúvio houve essa mistura de homem com animais. A gente sabe hoje que existem práticas de sexo entre seres humanos e animais, mas isso no passado chegou a trazer distorções humanas, meu amigo? Pergunta interessante. Sabe que esse é um dos textos preferidos dos críticos de Ellen White para dizer o seguinte: Ellen White afirmou algo anticientífico, não é? Porque é impossível que a raça humana se una sexualmente com animais para produzir seres híbridos. Eu gostaria de dizer que esses críticos que fazem tal afirmação, eles estão mais por fora do que arco de barril. Para você entender a forma como Ellen White usou o termo amálgama ou amalgamation em inglês, é importante que você veja o emprego desse termo em outros escritos dela. Se você pegar essa citação isolada, você pode interpretar do jeito que você quiser e dar inclusive a entender que Ellen White ensinou a possibilidade de existirem uniões entre seres humanos e animais para originar seres híbridos. Vamos analisar umas duas citações de Ellen White no seu devido contexto para vermos o emprego deste termo numa ocasião e depois vamos entender num outro livro o que ela quer dizer com a amalgamação entre seres humanos. Eu vou pegar duas obras de Ellen White que nós temos aqui. Uma é o Mensagens Escolhidas, volume 2, e outra é o Patriarcas e Profetas. Vamos fazer aqui uma leitura rápida desses dois trechos aqui que vão nos ajudar. Aqui na página 288 do Mensagens Escolhidas, volume 2 e 289, veja como ela usa esse termo aqui, ó. Todo joio é semeado pelo maligno. Toda erva nociva é de sua semeadura. E por seus métodos engenhosos de amálgama, ele, falando de Satanás, corrompeu a terra com joio. Veja, Ellen White usa o termo amálgama aqui para se referir a uniões indevidas que Satanás fez no meio natural. De ter enxertado, diríamos assim, plantas e sementes que não deveriam ter se unido. Então ela usa o termo amalgamação como uma referência, não é, à mistura indevida, porém de mesmas espécies. Ela não usa o termo para se referir à união de um homem com uma besta e disso nascer um ser híbrido. Ela não usa o termo para isso. Outra coisa, o termo amalgamation em inglês, nos dias de Ellen White, era utilizado para se referir a uniões indevidas de raças de animais e a uniões indevidas entre raças humanas.
esse contexto precisa ser levado em conta, especialmente essa citação do Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 288 e 289. E o que Ellen White quis dizer quando falou, por exemplo, da amalgamação de seres humanos e animais? Ela está falando, na verdade, da união indevida dos descendentes de Sete com as descendentes de Caim e da união indevida entre espécies de animais que acabaram produzindo, inclusive, dinossauros carnívoros ferozes e assimétricos, sem simetria. Então, para você ver que Ellen White não fala da união sexual de homens com animais para produzir criaturas híbridas, deixa eu ler para você aqui um texto que está no Patriarcas e Profetas, página 81 e também na página 82. Olha o que diz aqui, ó. Por algum tempo, as duas classes, ou seja, descendentes de Sete e de Caim, permaneceram separadas. A raça de Caim, espalhando-se do lugar em que a princípio se estabeleceu, dispersou-se pelas planícies e vales, onde os filhos de Sete haviam habitado. E os últimos, para escaparem de sua influência contaminadora, retiraram-se para as montanhas e ali fizeram sua morada. Enquanto durou esta separação, mantiveram em sua pureza o culto a Deus. Mas com o correr do tempo, arriscaram-se pouco a pouco a misturar-se com os habitantes dos vales. Olha aqui, ó, essa associação produziu os piores resultados. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, Gênesis 6:2. Os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim, desagradaram ao Senhor casando-se com elas. Muitos dos adoradores de Deus foram seduzidos ao pecado pelos engodos que constantemente estavam agora diante deles e perderam seu caráter peculiar e santo, misturando-se com os depravados, tornaram-se semelhantes a eles no espírito e nas ações. As restrições do sétimo mandamento eram desatendidas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Os filhos de Sete entraram pelo caminho de Caim. Então é muito claro, para Ellen White, a amalgamação humana ou a mistura indevida que ocorreu foi a união entre os descendentes de Sete com as descendentes de Caim. Foi o jugo desigual que corrompeu o planeta Terra. Então, os críticos precisam ser mais profundos na sua análise antes de acusar Ellen White de coisas que ela não quis dizer. Agora, biblicamente, dá para a gente ter alguma noção sobre essa questão de amalgamação, professor? Na questão, título de plantas, dá para perceber sim. Por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 3, da criatura de animais não, mas em Gênesis 3:18 fala assim, ó, ela, falando da terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Ou seja, aqui diz que ervas daninhas passaram a surgir depois do pecado. E quando nós vamos para Mateus capítulo 13, na parábola do trigo e joio, Jesus conta, não é, na sua parábola que Satanás semeia o joio no meio do trigo. Então, realmente, misturas indevidas de plantas, entre espécies de animais, julgo desigual entre filhos de Deus e quem não é filho de Deus, quem não teme a Deus, isso também corrompeu a raça humana. Mas são esses textos que nós temos que dão referências assim indiretas para nós. Ok, professor, muito bem. Bom, você pode mandar as suas perguntas, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós responderemos baseados na palavra de Deus. Essa questão de Ellen White é porque a questão veio em cima dos textos de Ellen White e nós mostramos aí para você, nós mostramos o que o texto, os textos primários dizem a respeito do assunto. Pergunte o que você quiser e nós vamos responder de acordo com a palavra de Deus.